Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Neste espaço sagrado, nosso principal propósito é compartilhar reflexões e ensinamentos bíblicos que possam fortalecer nossa fé, renovar nossas esperanças e nos aproximar ainda mais do amor de Deus. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em um dos tesouros mais inspiradores da Palavra de Deus, o Salmo 21. Vamos analisar cada versículo, desvendando as ricas camadas de significado e sabedoria que ele contém. Este salmo nos traz lições preciosas sobre a soberania de Deus, a justiça divina e a importância de confiar no Senhor em todas as circunstâncias da vida. Convido vocês a permanecerem conosco até o final deste vídeo, pois tenho certeza de que o Espírito Santo falará ao coração de cada um de maneira especial, revelando verdades transformadoras que nos ajudarão a crescer espiritualmente e a viver uma vida mais próxima de nosso Pai Celestial. Então, preparem-se para embarcar nesta jornada de descoberta e enriquecimento espiritual, enquanto meditamos juntos no belíssimo Salmo 21. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz do Senhor esteja conosco durante esta reflexão. Amém. Bom, o versículo 1 começa dizendo: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Neste versículo, vemos que o salmista expressa a alegria do rei em Deus e em sua força. O rei, neste contexto, pode ser interpretado tanto como um líder específico, como o rei Davi, ou como uma representação simbólica de todos aqueles que confiam em Deus e o seguem. A força mencionada aqui é a força de Deus, que se manifesta em nossas vidas de diversas formas, como por exemplo, nos dando coragem, sabedoria e resiliência para enfrentar os desafios diários. Além disso, o versículo destaca a importância da salvação proporcionada por Deus. A palavra salvação pode ser entendida como a libertação das adversidades e dificuldades, assim como a promessa de uma vida eterna junto a Ele. A salvação é um motivo de grande alegria e regozijo para aqueles que a experimentam, pois é um ato de amor e misericórdia divina. Portanto, este versículo nos ensina a valorizar a força e a salvação de Deus em nossas vidas, nos convidando a confiar nele e a nos alegrar na sua presença. Ao nos voltarmos para Deus, podemos encontrar consolo, esperança e a verdadeira felicidade que apenas Ele pode nos proporcionar. Já o versículo 2 fala: Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá. Neste versículo, observamos a bondade e a fidelidade de Deus ao atender os pedidos e desejos do rei, ou seja, daqueles que confiam nele. Deus mostra-se atento às orações e aos anseios do coração humano, proporcionando graça e misericórdia aos que o buscam com sinceridade. A expressão selá aparece frequentemente nos Salmos e é uma palavra hebraica que indica uma pausa para reflexão ou meditação. Neste contexto, a palavra selá nos convida a meditar sobre a generosidade de Deus em atender às nossas orações e a reconhecer o quanto Ele se importa com cada um de nós. Este versículo nos ensina a confiar na providência divina e a manter nossos corações abertos para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Ele nos encoraja a persistir em nossas orações, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, e a acreditar que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos ajudar. Assim, este versículo nos lembra do amor e da compaixão de Deus, que não nega os pedidos sinceros dos seus filhos e está sempre disposto a atender aos anseios de nossos corações. Devemos, portanto, manter a fé e a esperança, entregando nossos desejos e preocupações nas mãos de Deus, pois Ele cuida de nós com amor e sabedoria. O versículo 3 diz: Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, e pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Neste versículo, vemos a descrição da forma como Deus abençoa aqueles que o seguem e confiam nele. A imagem de Deus indo ao encontro do rei, ou do fiel, com bênçãos de bondade ressalta a generosidade e o cuidado do Senhor para com seus filhos. Essas bênçãos podem se manifestar de diversas maneiras em nossas vidas, trazendo paz, alegria, prosperidade e proteção. A coroa de ouro fino mencionada no versículo simboliza a honra, a dignidade e a glória que Deus concede àqueles que se entregam a Ele e seguem seus caminhos.
Essa imagem também pode ser interpretada como uma representação da vida eterna e da recompensa celeste prometida a todos os fiéis. Este versículo nos encoraja a buscar a presença de Deus em nossas vidas e a confiar em sua bondade e amor. Ele nos mostra que, ao nos aproximarmos do Senhor, seremos abençoados com sua graça e misericórdia, e que, como resultado, receberemos a coroa de glória reservada para os filhos de Deus. Portanto, este versículo nos ensina a valorizar a relação com Deus e a reconhecer as bênçãos que Ele nos concede diariamente. Ao nos voltarmos para o Senhor com corações humildes e agradecidos, podemos experimentar a plenitude de sua bondade e a glória eterna que Ele promete aos seus filhos amados. Já o versículo 4 fala: Vida te pediu, e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Neste versículo, o salmista expressa a gratidão pelo dom da vida concedido por Deus. Ao pedir vida, o rei, ou o fiel, reconhece que somente Deus é a fonte de toda vida e que a verdadeira vida se encontra na relação com Ele. A longura de dias mencionada aqui não se refere apenas a uma vida longa e próspera na terra, mas também à promessa de vida eterna no reino de Deus. Ao dizer para sempre e eternamente, o salmista destaca a natureza imutável e infinita do amor de Deus e da vida que Ele oferece. Esta expressão nos lembra que, enquanto nossa existência terrena é temporária e limitada, a vida em Deus é eterna e plena. Este versículo nos ensina a buscar em Deus a verdadeira fonte de vida e a confiar em sua promessa de vida eterna. Ao nos voltarmos para Ele e nos entregarmos em suas mãos, podemos experimentar a alegria e a plenitude de uma vida verdadeiramente abençoada, tanto nesta terra quanto na eternidade. Portanto, este versículo nos convida a refletir sobre a importância de buscar a vida em Deus e a valorizar o dom da existência que Ele nos concedeu. Ao fazermos isso, nos aproximamos ainda mais do Senhor e fortalecemos nossa fé na promessa de vida eterna que Ele nos oferece. E o versículo 5 diz: Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Neste versículo, o salmista destaca a grandiosidade da glória recebida pelo rei, ou fiel, através da salvação de Deus. A glória mencionada aqui representa o reconhecimento e a honra advindos da relação com Deus e da experiência de sua salvação. A expressão glória e majestade puseste sobre ele reforça a ideia de que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, eleva aqueles que confiam nele e os reveste com dignidade e honra. Essa imagem nos lembra que o Senhor nos enaltece e nos concede graça e bênçãos quando nos voltamos a Ele com fé e humildade. Este versículo nos ensina a reconhecer e agradecer a Deus por sua salvação e pelas bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Ele nos convida a nos alegrar na presença de Deus e a celebrar a glória e a majestade que Ele nos concede através de sua graça. Assim, este versículo nos lembra da importância de buscar a salvação em Deus e de viver uma vida voltada para Ele. Ao fazermos isso, podemos experimentar a grandeza de sua glória e desfrutar das bênçãos que Ele tem reservado para nós, tanto nesta vida como na eternidade. Continuando com a nossa análise, o versículo 6 fala: Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Neste versículo, o salmista reforça a ideia das bênçãos eternas que Deus concede àqueles que confiam nele e seguem seus caminhos. A expressão para sempre indica a natureza duradoura e imutável das bênçãos divinas, que são concedidas a todos os que se voltam para Deus com fé e amor. Além disso, o versículo menciona que Deus enche o rei, ou o fiel, de gozo com a tua face. O gozo aqui representa a alegria, a paz e a satisfação que brotam da presença de Deus. Já a face de Deus simboliza a sua presença íntima e pessoal na vida daqueles que o buscam. Este versículo nos ensina a valorizar as bênçãos eternas de Deus e a buscar sua presença em nossas vidas. Ele nos convida a experimentar a alegria e a plenitude que somente Deus pode proporcionar, e a confiar em seu amor e cuidado constante. Assim, este versículo nos lembra da importância de nos voltarmos para Deus e de reconhecermos suas bênçãos em nossas vidas. Ao fazermos isso, podemos experimentar a alegria e a paz que emanam de sua presença e desfrutar das bênçãos eternas que Ele tem reservado para nós. O versículo 7 diz:
porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Neste versículo, o salmista destaca a confiança que o rei, ou o fiel, deposita em Deus. A confiança é um elemento essencial em nossa relação com o Senhor, pois nos permite entregar nossas vidas, preocupações e desafios nas mãos de Deus, crendo que Ele cuidará de nós e nos guiará pelo caminho certo. A expressão pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará nos lembra do poder da misericórdia divina em nossas vidas. A misericórdia de Deus é um ato de amor e compaixão que nos sustenta e nos fortalece em meio às adversidades. Ao confiar na misericórdia do Senhor, o Rei, ou o fiel, se mantém firme e constante, mesmo diante dos desafios e incertezas da vida. Este versículo nos ensina a depositar nossa confiança em Deus e a reconhecer a importância da sua misericórdia em nossas vidas. Ele nos convida a nos apoiar na bondade e no amor de Deus, e a crer que, através da sua misericórdia, seremos sustentados e fortalecidos em todos os momentos. Assim, nessa parte do Salmo 21 nos encoraja a confiar plenamente no Senhor e a experimentar a paz e a segurança que advém de uma vida entregue nas mãos de Deus. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que a misericórdia do Altíssimo nos ampara e nos guia em cada passo do caminho. Já o versículo 8 fala: A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Neste versículo, o salmista fala sobre a proteção e a justiça de Deus em relação aos inimigos e aqueles que se opõem ao rei, ou ao fiel. A mão de Deus é apresentada como símbolo de seu poder e autoridade, capaz de alcançar e vencer todos os adversários e opositores. A mão direita de Deus, em particular, é frequentemente mencionada nas Escrituras como símbolo de força, poder e salvação. Neste contexto, a mão direita de Deus é vista como uma força protetora e vingadora que age em favor do rei, ou do fiel, contra seus inimigos. Este versículo nos ensina a confiar na proteção e na justiça divinas, mesmo quando enfrentamos adversidades e oposição. Ele nos lembra que Deus está ao nosso lado, pronto para nos defender e nos guardar de todo o mal. Este versículo nos encoraja a depositar nossa confiança em Deus e a acreditar que Ele nos protegerá e nos livrará dos perigos e inimigos que possam surgir em nosso caminho. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e convicção, sabendo que a mão poderosa de Deus está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todas as circunstâncias. Continuando com a nossa análise, o versículo 9 fala: Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Neste versículo, o salmista descreve o julgamento divino que recairá sobre os inimigos e aqueles que se opõem a Deus e aos seus propósitos. A imagem do forno de fogo representa a intensidade e a severidade do julgamento que os inimigos enfrentarão como resultado de sua iniquidade e rebelião contra Deus. A ira e a indignação de Deus mencionadas neste versículo não devem ser entendidas como emoções humanas, mas como a justa resposta de Deus à maldade e à injustiça praticadas pelos inimigos. O fogo que os consumirá é uma representação do poder purificador e destrutivo de Deus, que elimina o mal e restabelece a justiça. Este versículo nos lembra que Deus é um Deus de justiça, que defende os oprimidos e pune os opressores. Ele nos ensina a confiar no julgamento divino e a esperar que Deus traga justiça e retidão em meio a um mundo marcado pelo pecado e pela maldade. Este versículo nos encoraja a depositar nossa confiança na justiça de Deus e a crer que Ele agirá em favor daqueles que o seguem e obedecem aos seus mandamentos. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com esperança e coragem, sabendo que Deus é nosso protetor e vingador, e que Ele trará justiça e paz a todos os que são fiéis a Ele. O versículo 10 diz: Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Neste versículo, o salmista descreve a extensão do julgamento divino sobre os inimigos e aqueles que se opõem a Deus e aos seus propósitos. A expressão seu fruto destruirás da terra indica que o resultado ou legado dos iníquos será eliminado, não permitindo que suas ações malignas frutifiquem ou prosperem.
Além disso, a referência à semente dentre os filhos dos homens sugere que a influência maligna dos inimigos será erradicada, impedindo que suas práticas e ideologias se espalhem e se perpetuem entre as gerações futuras. Este versículo nos ensina que Deus é um Deus de justiça, que não apenas julga e pune os opressores, mas também trabalha para erradicar a maldade e a injustiça de nosso mundo. Ele nos lembra que Deus está empenhado em estabelecer seu reino de paz, amor e justiça na terra. Este versículo nos encoraja a confiar no poder e na justiça de Deus, e a crer que Ele agirá em favor daqueles que o seguem e obedecem aos seus mandamentos. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com esperança e coragem, sabendo que Deus está trabalhando para erradicar a maldade e estabelecer a justiça em nosso mundo. Já o versículo 11 fala: porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Neste versículo, o salmista destaca as intenções malignas dos inimigos e sua tentativa de conspirar contra Deus e seus propósitos. A expressão intentaram o mal contra ti indica que os adversários planejaram e tramaram ações prejudiciais em oposição a Deus e aos seus justos. O termo maquinaram um ardil reforça a ideia de que os inimigos agem com astúcia e malícia em suas ações. No entanto, o versículo conclui com uma afirmação poderosa e encorajadora: mas não prevalecerão. Esta declaração nos lembra que, apesar das tramas e conspirações dos inimigos, eles não terão sucesso em seus propósitos malignos, pois Deus é soberano e todo-poderoso. Este versículo nos ensina a confiar no poder e na proteção de Deus, mesmo quando enfrentamos adversários e situações difíceis. Ele nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e que os planos malignos dos inimigos não prevalecerão contra a sua vontade. Então, neste versículo, nos encoraja a depositar nossa confiança em Deus e a crer que Ele nos protegerá e nos livrará dos perigos e adversidades que possam surgir em nosso caminho. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que o Senhor está conosco, e que nenhum ardil ou conspiração prevalecerá contra seus propósitos e seu amor por nós. E o versículo 12 diz: assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Neste versículo, o salmista descreve a ação de Deus contra os inimigos e aqueles que se opõem aos seus propósitos. A expressão tu lhes farás voltar as costas indica que Deus intervirá e frustrará os planos dos inimigos, fazendo-os recuar e abandonar suas intenções malignas. A imagem das flechas postas nas cordas representa a prontidão de Deus para agir em defesa de seus filhos e em prol da justiça. Apontar as flechas ao rosto dos inimigos simboliza o enfrentamento direto e decidido de Deus contra a maldade e a injustiça. Este versículo nos ensina a confiar no poder e na proteção de Deus, que sempre intervém em favor daqueles que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Ele nos lembra que Deus está pronto para agir contra os inimigos e frustrar seus planos maléficos. Este versículo nos encoraja a depositar nossa confiança em Deus e a crer que Ele nos protegerá e nos livrará das adversidades e perigos que possam surgir em nosso caminho. Ao fazermos isso, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que o Senhor está conosco, pronto para nos defender e lutar por nós em todas as circunstâncias. Para finalizar com a nossa análise, o versículo 13 termina dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Neste último versículo do Salmo 21, o salmista conclui com uma exortação à exaltação de Deus, reconhecendo e celebrando a força e o poder divinos. A expressão exalta-te, Senhor, na tua força é um convite para que Deus manifeste seu poder e soberania, demonstrando que Ele está acima de todas as coisas e que ninguém pode se igualar a Ele. Em resposta a esta exaltação de Deus, o salmista declara que os fiéis cantarão e louvarão o teu poder. Essa promessa de adoração e louvor reflete a gratidão e a reverência que os crentes têm pelo poder de Deus, que os protege e sustenta em todas as circunstâncias. Este versículo nos ensina a reconhecer e celebrar o poder e a soberania de Deus em nossas vidas. Ele nos lembra da importância de louvar e agradecer a Deus por sua proteção, amor e misericórdia, mesmo em meio aos desafios e adversidades que enfrentamos. Então, podemos entender que esse versículo,
nos encoraja a exaltar a Deus e a expressar nossa gratidão e adoração por tudo o que Ele faz por nós. Ao fazermos isso, podemos fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais do Senhor, experimentando Sua presença e poder em nossas vidas de uma maneira mais profunda e significativa. Meus amados, hoje refletimos sobre a importância de termos paciência e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e provações em nossa vida. Analisamos o Salmo 21 e aprendemos como podemos fortalecer nossa fé em Deus, mantendo-nos firmes em Suas promessas e planos para nós. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de terminar, gostaria de te pedir que deixe o like neste vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no canal e ative as notificações, para que você possa ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências e pensamentos sobre o tema de hoje. Antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem de fé e esperança para você. Lembre-se de que, mesmo em meio às provações e dificuldades da vida, Deus está sempre presente, guiando-nos e fortalecendo-nos em todas as circunstâncias. Mantenham a fé e a confiança em Deus, e creiam que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. Amém. Agora, está aparecendo em sua tela uma sugestão de um vídeo incrível. Então, não perca mais tempo e confira. Tenho certeza que você vai amar. Vou ficando por aqui, até ao próximo vídeo.